Boa noite. A gente vai continuar conversando com o nosso Deus e aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Antes, deixa eu deixar os irmãos cientes, o irmão Marcos, como os irmãos viram, está internado em São Mateus. Está funcionando ok? Som. Som. Ok. O irmão Marcos está internado em São Mateus. Ainda não tem um diagnóstico preciso, mas o estado dele é gravíssimo. Fez tomografia, fez vários exames, mas os médicos ainda não sabem dizer exatamente o que ele tem. Então a gente tem que continuar orando pela vida dele, continuar orando pelos familiares dele, para que Deus realmente possa estar cuidando do nosso irmão, como a gente orou aqui, e continuando orando em casa. Ok? Bom, na última quarta-feira, nós continuamos a nossa série sobre Ensina-nos a Orar. E hoje nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre oração. E aí, só para a gente lembrar, na última quarta-feira nós conversamos que Jesus nos ensina que oração não é um método. Ensinar uma pessoa a orar não é meramente ensinar ela a falar algumas palavras ou repetir algumas palavras. Mas Jesus nos ensina que orar é um relacionamento. Um relacionamento que nos leva a conhecer e ter mais intimidade com Deus. E aí a gente estudou um pouquinho do início da oração modelo, ou seja, de como Jesus resume a oração para a gente poder entender. Estudamos a parte do Pai Nosso que estás no céu. Só estudamos esses dois termos. E com isso nós aprendemos que Pai Nosso mostra que Deus é compassivo. Ele é Pai, Ele é próximo. E o estás no céu nos lembra do poder, da capacidade, do fato de ser o Deus onipotente, então aquele que pode todas as coisas. Aqui cabe a gente lembrar que o sacrifício de Jesus na cruz e a sua ressurreição faz com que cada pessoa que crê verdadeiramente em Jesus, que o recebe como único Senhor e Salvador e entrega a sua vida nas mãos de Jesus, fazendo dele o seu único e suficiente Salvador, esta pessoa passa a se tornar filho de Deus. Como filho de Deus, ela entra para a família de Deus e pode verdadeiramente entoar o Pai Nosso. Este Pai que ela vai chamar, Jesus chama de Pai para nos lembrar que como Ele é Pai, Ele é próximo, Ele está pronto e inclinado para nos ouvir, Ele se interessa por nós, Ele nos ama, Ele verdadeiramente está ali pronto para saber o que você quer, como você está, para conversar contigo. E isso nos traz aquele sentimento do seguinte, que este Pai tão amoroso, ao mesmo tempo, é o ser mais poderoso do universo. Então a gente precisa perguntar, se o meu Pai é o ser mais poderoso do universo, o que eu deveria pedir a Ele? O que você pediria a Ele? Você está diante de alguém que é, ao mesmo tempo, seu Pai, aquele que te ama, que vai te ouvir, e que como um pai, se for bom para você, vai te dar. Mas o que você vai pedir? Como chegar perto dele? Quero lembrar vocês que tudo que nós pedimos a Deus, a nossa forma de orar, revela muito de quem nós somos e de como está o nosso coração. Mas eu não sei se quando você vai orar, se você já parou para pensar que oração é se aproximar do Pai, que é o mais poderoso do universo. E que por isso, aquilo que eu coloco diante do trono de graça dele, sabendo que ele ouve e que ele responde, pode mudar a realidade. Oração não é algo que a gente pode fazer levianamente. Oração não é algo que a gente faz de qualquer jeito. Oração é algo que a gente precisa pensar muito bem antes de fazer. A verdade é que nós deveríamos sentir, em primeiro lugar, o que a gente chama de intrepidez, a coragem de colocar diante de Deus qualquer coisa, mesmo que para nós pareça impossível. Porque se eu estou diante do Deus Todo-Poderoso, o ser mais poderoso do universo, meu Pai,
Eu não tenho que ter medo de colocar nada, eu preciso confiar que não importa o tamanho do problema, Ele tem todo o poder e aquilo que Ele decide está decidido. Mas a mesma coisa, oração não traz apenas intrepidez. Oração precisa trazer no nosso coração humildade. Alguém me ajuda aí um pouquinho. Abre a Bíblia em Eclesiastes capítulo 5, verso 2 e lê bem alto para a gente. Eclesiastes 5, verso 2. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Percebe o que Eclesiastes está dizendo? Não seja apressado para ficar falando diante de Deus. Para fazer promessas. Porque Ele tem todo o poder, Ele está nos céus. Você está aqui na terra. E Ele vai cobrar. E aí, Salomão, com toda a sua sabedoria, diz o quê? Fale pouco. Toma cuidado. Nós não levamos oração a sério. Nós não sabemos de verdade o que é oração. Se soubéssemos de verdade o que é oração, todos os membros da igreja estariam aqui agora para orar, exceto quem, por causa do trabalho ou esteja doente, não poderia estar aqui. Nós não sabemos o que é oração. Eu não me incomodo com a igreja cheia ou vazia, vocês sabem disso. Prego do mesmo jeito, não faz diferença para mim. Mas quando as pessoas não dão valor à oração, a gente vê exatamente isso aqui. O culto de oração é o culto que o pessoal, não, eu vou lá para quê? É chato, é isso, é aquilo. Nós damos valor à oração quando estamos no desespero, não porque sabemos orar. Jesus nos ensina que nós deveríamos aprender o que é orar. E se conhecêssemos o Pai como deveríamos conhecer o Pai, e entendêssemos o que é oração, nossa oração seria muito diferente. Hoje a gente vai continuar a aprender sobre o Pai Nosso. Então a gente aprendeu que o Pai é nosso e o poder que a igreja tem quando ela ora junta, porque os filhos se reúnem para orar. A família de fé se reúne para orar. E aprendemos então que como o Pai está próximo da gente. E aprendemos que Ele está no céu. Céu aqui é sinônimo do poder dEle, aquele que é todo poderoso. Então hoje a gente vai continuar. Quais deveriam ser os primeiros pedidos? Como eu disse para vocês, o Pai Nosso não é uma oração para você ficar repetindo. Ele é um modelo para você entender o relacionamento com o Pai. E a primeira coisa que Jesus nos ensina é que na oração nós deveríamos buscar primeiro pela presença de Deus. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 6, que é o texto que a gente está estudando. Nós vamos ler o verso 9 e 10. Mateus capítulo 6, verso 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor. Vocês orem assim, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente para aí. Jesus começa aqui, nesse ponto, nos ensinar que a primeira coisa, a primazia da oração é reconhecer quem a gente ora, Pai nosso que estás no céu, e logo depois buscar a presença dEle em nós. As maiores bênçãos que nós podemos receber não são as coisas que nós pedimos, mas a presença de Deus em nossa vida. Pense, por exemplo, quando pai e mãe se separam. Quando pai e mãe se separam, a gente tem um processo chamado de pensão alimentícia. A ideia da lei do processo de pensão alimentícia é que o pai desse ao filho basicamente o que ele daria se estivesse em casa. Isso acontece?
Não consegue. Porque se ele estivesse em casa, ele não daria, inclusive, só um valor fechado, que normalmente é até pequeno. Você dá muito mais quando você está cuidando do seu filho. Além da sua presença, do seu amor, dos ensinos e tantas outras coisas que o menino vai perder. Para aquele menino como eu, que sou filho de pais separados, o dinheiro não é nada comparado a tudo que você perde da presença do pai ou da mãe em casa. E o mesmo é o que Jesus coloca para nós ao longo da história da Bíblia, ao longo da história da igreja. As pessoas que impactaram o mundo, as pessoas que foram mais abençoadas, não foram as pessoas que oraram e de repente o sol parou só porque o sol parou, mas eram as pessoas que viviam com Deus. Eram as pessoas que viviam na presença de Deus. Esses foram os mais abençoados. Esses foram aqueles instrumentos nas mãos de Deus para que o mundo fosse realmente impactado. A presença de Deus sempre foi mais importante. E Jesus então coloca para nós que você começa primeiro buscando a presença dEle. E eu ouso dizer que talvez nenhum de nós comece a oração primeiro buscando a presença dEle. Porque nós somos ensinados errados. Porque a gente ora muitas vezes só na hora do desespero. Porque a gente ora só para pedir as coisas. E aí, para não ficar feio, só pedir, a gente começa a agradecer. Só que Jesus não está falando necessariamente do agradecimento aqui. Ele está falando de uma busca mesmo. Daquele versículo bonitinho que todo mundo repete. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar a Deus, inclusive em oração. Buscar a Deus em tudo. A primeira coisa que nós deveríamos fazer. E aí Jesus começa. Primeiro, busque a honra de Deus. O texto diz: santificado seja o seu nome. Quando um cristão pratica um pecado, quando nós fazemos coisas erradas, quando nós nos desviamos da palavra, nós não sujamos apenas o nosso nome. Nós sujamos o nome de Deus. Quando qualquer um cai, seja pastor, membro da igreja, quando faz os pecados escondidos, porque sempre alguém descobre, tudo isso suja o nome de Deus. Desonra o nome de Deus. Quantas vezes a gente escuta pessoas dizendo: ah lá, é crente, olha o que está fazendo. Tem escândalo na rua, de Facebook, não sei o quê. Thaís deve passar muito por isso, que é hospital, né? De vez em quando o pessoal faz uns escândalos ali. Quando você vai olhar, é crente. Gente grita na rua, outro que arruma confusão. Aí você vai ver alguns parlamentares que encontraram dinheiro na cueca. Ele se diz crente. Seja algo grande, que todo mundo está vendo, seja algo escondido, toda vez que nos desviamos, não é apenas o nosso nome desonrado, é o nome de Deus. Mas para as pessoas serem salvas, para que possamos viver um mundo melhor e poder ir para o céu, o nome de Deus precisa ser honrado. Quando nós oramos, santificado seja o seu nome. Quando você busca, pedindo a Deus que o nome dele seja santificado, o que você está dizendo é: Pai, apesar dos meus erros, apesar dos erros dos meus irmãos, não permita que o seu nome seja desonrado. Não permita que o seu nome caia na lama. O seu nome é santo. E é pelo seu santo nome que as pessoas podem ser salvas. Eu peço perdão porque às vezes eu contribuo para o seu nome ser desonrado, mas o Senhor tem o poder de honrar o seu nome independente das coisas erradas. Nós deveríamos nos preocupar com a reputação de Deus muito mais do que nos preocupamos com a nossa. Se você quer ter seu nome limpo na praça, o nome de Deus tem que estar muito mais limpo. E aí nós vemos pessoas inclusive com medo de denunciar pecado. Por que tem medo de denunciar pecado? Ah, porque fulano vai ficar chateado comigo. Ah, eu sabia, mas eu não queria me meter. O nome de Deus é desonrado porque você se preocupa com o seu nome, mas não se preocupa com o dele. Só que o seu nome salva alguém? Não, mas o dele salva. Quando a igreja briga, se divide, é uma igreja que não se preocupou com o nome de Deus, tinha que resolver a situação. E não se dividir e causar escândalo na cidade. Porque isso desonra o nome de Deus. Mas nós não oramos para honrar o nome de Deus, então não sabemos o quanto é importante honrar o nome dele. Buscar a presença dele. Quando o nome dele é honrado, quando buscamos esse nome santo, que é capaz de mudar a realidade,
E o mundo conhece esse nome santificado que é as coisas mudam. Hoje nós vivemos um tempo, por exemplo, que a igreja briga por causa de presidente A, presidente B, porque um rouba, porque o outro fala bobagem, porque o outro não sei o quê, e defendem muito mais um político do que o nome do Deus Santo. E tem um monte de pastor nesse meio. Porque não aprendemos com Jesus a buscar a honra do nosso Deus, a pedir que a glória dele seja conhecida, primeiro por nós e depois para o mundo que está sem salvação. A buscar que verdadeiramente, quando alguém olhar para cá, a começar da nossa igreja, e dizer, eles servem ao Deus que eu quero servir, porque quando eu olho para eles, eu vejo que aquele Deus ali é o Deus que eu preciso servir. Por quê? Porque nossas vidas precisam honrar o nome dele. Mas nós pedimos porque nós não temos o poder de honrar o nome dele. Nós temos que pedir que ele mesmo honre o nome dele. E que ele nos ajude a não cair em tentação para que possamos honrar o nome dele. Então nós precisamos buscar. Ao pedir para que o nome dele seja santificado, para que o nome dele continue honrado, vamos lembrar, mesmo que a gente erre, mesmo que todo mundo faça um monte de bobagem, o nome dele continua santo. Mas quando nós pedimos isso, nós estamos colocando o centro da nossa oração nele, porque ele é mais importante do que nós. A glória dele é mais importante do que a nossa. Servi-lo é mais importante do que ele fazer alguma coisa para nós. Vamos lembrar? Nós é que fomos criados para servi-lo, e não ele a nós. A glória dele muda a nossa realidade. E a glória dele percebida por um mundo corrupto, muda o mundo corrupto. Se o mundo não está sendo mudado, se nossa cidade não está sendo mudada, é porque nós não estamos santificando o nome de Deus como deveríamos. Nós não estamos pedindo que ele santifique e mostre a glória dele como deveríamos. Nós não estamos buscando a ele como deveríamos. Segunda coisa que Jesus mostra para a gente é orar pela vinda de Jesus. E aí Jesus diz, venha o teu reino. Duas coisas são importantes aqui. Quem é que ora realmente por venha o teu reino? Quem verdadeiramente um dia se converteu. Quem verdadeiramente conheceu a graça de Deus, que é o reino de Deus. E quem conheceu a graça de Deus, que é o ser obediente a esse Deus, e que é cumprir o que diz a Bíblia em Mateus 28 e Atos 1:8, que é pregar o evangelho a todas as pessoas. Então vai orar que venha o teu reino, que o teu reino esteja entre nós. Eu não sei se vocês estão cansados desse mundo corrupto, eu estou. Cansado de violência, cansado de traições, cansado de ver um monte de coisa, a gente não pode sair à noite direito de casa. É um mundo corrupto, é um mundo cheio de violento, é um mundo cheio de brigas. Como que esse mundo muda? Indo para rede social. Vocês acham mesmo que ir para a rede social e falar mal de homossexual, ou ir para a TV e falar mal desse... Vocês acham que isso muda o mundo? Quando? A moralidade do evangelho. Quem é do mundo vive como o mundo. Nós temos que parar com essa bobeira de achar que as pessoas têm que viver o que a Bíblia diz. Elas não têm que viver o que a Bíblia diz. Quem tem que viver o que a Bíblia diz? Um cristão. Exatamente. Todo aquele que é cristão de verdade, esse sim. Gente, faça um exercício, leia o Novo Testamento, pelo menos os 4 evangelhos. Eu desafio você a ver Jesus brigando com o pecador. Ele brigava com o pessoal da igreja. Ele brigava com os sacerdotes. Ele brigava com os doutores da lei. Mas com os pecadores ele não ficava fazendo isso. Por quê? Porque aquele que se diz doutor da lei, aquele que se diz cristão, esse tem que viver a Bíblia. Quem é do mundo é do mundo. Quem é do mundo, qual é a nossa tarefa? Falar para ele do evangelho, para que ele receba Jesus como único Senhor e Salvador da vida dele. Depois da conversão, o Espírito Santo vai consertar a vida dele.
depois da conversão. Vocês não fazem ideia do tanto de pessoas que, quando a gente fala de Jesus, a pessoa diz, eu tenho que consertar a minha vida para poder entregar a vida a Jesus. Por quê? Porque um bando de crente diz que aquela pessoa tem que consertar a vida dela, que isso, que aquilo outro. Mas não falam do amor de Deus. Não falam que Deus recebe como ela é. Porque se vocês não entendem, Deus recebe como ela é, não importa como ela está. Quem transforma a vida da pessoa não é a igreja. Quem transforma a vida da pessoa não é pastor. Quem transforma a vida da pessoa não é regra. Quem transforma a pessoa é o Espírito Santo de Deus. Venha o teu reino é orar para que o evangelho cresça. E não a nossa moralidade. E não a nossa vontade. Mas o evangelho precisa crescer. Quer ver nossa cidade mudar? É quando pessoas se converterem de verdade. Quer ver o nosso país mudar? É quando pessoas se converterem de verdade. O dia que nós tivermos um presidente, o dia que nós tivermos congressistas cristãos de verdade, convertidos, é outra história. Nós não temos. Nenhum deles são cristãos de verdade. Nenhum deles não. Pode ser que algum deputado, algumas pessoas no meio ali são. Mas a maioria não é cristão de verdade. Fala a Bíblia, fala um monte de versículo, faz um monte de coisa, mas não sabe quem é Deus. Nosso país não mudará. Quando você fala aquele versículo de Salmo bonitinho, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que nação cujo Deus é o Senhor? Uma nação que tivesse convertido. Não uma nação que você impôs o evangelho. Não funciona. Precisa de conversão. Então, quando eu oro, venha o seu reino, eu estou orando por salvação. E eu vou mostrar para vocês que a Bíblia nos mostra isso de forma profética, de forma direta. Abre sua Bíblia, por favor, em Ezequiel capítulo 36. Alguém lê para mim o verso 37. Percebe? O que Ezequiel está dizendo? A casa de Israel, Israel no Antigo Testamento representa quem hoje? A igreja. A casa de Israel me pedirá para que se multiplique os homens como rebanho. Profeticamente é o mesmo que dizer, se nós queremos ver o mundo convertido, nós pedimos a Deus, venha o teu reino. Antes até de eu pregar, eu digo, venha o teu reino. Só Ele pode tocar na pessoa. Só Ele pode infligir fé no coração da pessoa. Só Ele pode mudar e converter corações. Nós precisamos clamar pela salvação das pessoas. É nossa responsabilidade. Nós precisamos clamar pela salvação dos nossos vizinhos. Nós precisamos clamar pela salvação dos nossos familiares. Nós precisamos clamar pela salvação do pessoal da nossa cidade. Nós precisamos clamar pela salvação do nosso presidente. Nós precisamos clamar pela salvação do nosso governador. Nós precisamos clamar pela salvação de cada pessoa. Nossa responsabilidade de clamar por salvação. Nossa responsabilidade de orar, venha o teu reino. Venha o teu reino representa orar exatamente pelo evangelho crescer. E diz a palavra que o evangelho é o poder de Deus para converter o coração do pecador. Nós não temos que falar de moralidade, nós temos que falar do evangelho. O evangelho que converte, o evangelho que muda, o evangelho que transforma, o evangelho que salva. E o evangelho é o próprio Jesus pregado às pessoas. Guarde a sua moralidade para você. Para as pessoas de Jesus. E elas alcançarão a moralidade que Jesus quer. Quando forem salvas. Mas ore por salvação. Jesus também nos ensina, em Mateus capítulo 9, verso 38, Jesus diz para a gente assim, ó, vamos lá. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, olha que interessante. Nós oramos por conversão, que é colheita. Mas nós também temos que orar para que Deus nos dê
trabalhadores para a colheita. Pessoas que estão interessadas realmente em evangelizar o mundo. Despertar cada crente da igreja. A começar de você. Porque quando você orar, diga, a começar de mim, manda mais trabalhadores. Nós precisamos para colher. Os campos estão brancos. As pessoas precisam de Jesus. Sabe por que elas não se converteram ainda? Porque a gente está basicamente sentado na igreja e estamos cheios de afazeres, menos pregar o evangelho. Se cada membro da igreja buscasse pregar o evangelho e uma pessoa se convertesse, no ano que vem a gente tinha 280 pessoas dentro da igreja, servindo Jesus. E aí, se no ano seguinte, cada membro da igreja continuasse orando e falar, Senhor, me dá só uma alma para me discipular e fazer um discípulo de Jesus, uma alma para se converter, e cada membro da igreja fosse instrumento para uma pessoa se converter, nós teríamos 560 pessoas salvas em Pinheiros. Ano a ano, ano a ano, isso vai dobrando. Eu estou falando de uma pessoa por ano. Uma única pessoa por ano. Para você não ter pressa, você não impor o evangelho, mas evangelizar de verdade e fazer um discípulo de Jesus de verdade, cumprindo o que diz Mateus. A ordem de Jesus é façam discípulos e não membro de igreja. Se cada membro da igreja fizesse um discípulo para Jesus por ano, você imagina em 5 anos, a gente teria que construir um novo templo. E a nossa cidade seria outra cidade. Muita coisa na nossa cidade seria outra cidade. Venha o teu reino. Quando eu acredito de verdade em Deus, quando nós tivermos fé de verdade que tudo começa em Deus, que Ele é que manda salvação, que Ele é que manda trabalhadores, que tudo está nele, nós vamos aprender uma coisa muito importante. Não é se, é quando. É mais ou menos o seguinte: se um pai é alguém que quando promete algo para o filho, ele cumpre, quando ele vira para o filho e fala assim, filho, essa semana nós vamos tomar um sorvete. Se o pai sempre cumpre a palavra dele, o filho não tem dúvida que vai tomar o sorvete. Ele só está esperando quando vai tomar o sorvete. Ora, alguém aqui tem dúvida que nosso pai cumpre o que diz? Então por que a gente não ora pedindo as coisas que tem que pedir? Por que a gente ainda tem dúvida? Nós falamos que não temos dúvida, mas ao mesmo tempo não oramos como deveríamos orar. Não buscamos e não clamamos por salvação como deveríamos buscar. Não buscamos e clamamos pedindo, Senhor, manda trabalhadores. Me usa, mas manda mais trabalhadores. Tem muita gente na minha cidade que precisa do Senhor. Tem muita gente precisando de salvação. Manda pessoas. Esse ano, se Deus quiser, eu quero fazer de novo a árvore de salvação. Lembra quando a gente fez um Natal, a árvore de salvação, colocamos os nomes para orar por salvação? Nós vamos orar de novo. E todos os cultos nós vamos orar por salvação. Todos os cultos nós teremos um momento de orar por salvação e orar por trabalhadores. Nós precisamos seguir o que a Bíblia nos orienta. Precisamos realmente acreditar no que a Bíblia nos orienta. Se a nossa igreja viver assim, ela será uma igreja diferente. Uma igreja que busca a Deus de forma diferente. Deus tem incomodado muito o meu coração que nós precisamos mudar. E eu sei o que eu estou passando. Se vocês querem saber hoje, eu não gostaria de estar aqui. E se vocês perguntarem a Thaís vai te dizer, eu não queria estar aqui. Tem sido difícil, a gente tem passado provas, a gente tem sido perseguido. Tem pessoas na cidade, inclusive alguns de cargo alto, que têm feito coisas contra a gente dia após dia. Eles não fazem ideia do que a gente está passando. E quanto mais a gente está trabalhando com casais, e trabalhando aqui, evangelizando ali, mais nós temos sido perseguidos sistematicamente. O fato da Thaís estar no hospital, que tem abençoado pessoas, também incomoda os seres das trevas. Pessoas têm sido boca de Satanás, têm falado calúnias. Somos acusados de coisas absurdas. Mas nós não podemos parar. E Deus vai incomodar no meu coração que até nossos cultos precisam mudar. Nossa forma de ser igreja precisa mudar. Nossa forma de buscar o Senhor precisa mudar. E nós não temos que esperar a igreja estar cheia. Tem que mudar com quem quiser.
Tem que mudar com quem colocar o coração, que seja um, que seja dois. A Bíblia diz que onde houvesse 2 ou 3 em nome de Jesus, ali ele estaria, só precisa disso. É assim que as coisas mudam. É assim que as coisas vão para frente. A terceira coisa que a gente aprende com Jesus nesses 2 versículos é que viver, tem que ser viver realmente a vontade de Deus. E aí Jesus completa dizendo, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Neste ponto é importante a gente orar, não apenas para as pessoas se converterem, mas para que elas conheçam a Deus de verdade. E para que nós conheçamos a Deus ainda mais. Seja feita a tua vontade, é dizer, nós queremos viver o céu ainda aqui. Queremos viver a sua presença aqui e não esperar morrer para viver a sua presença. Pedir que a vontade dele seja feita também não é fácil. Porque significa que às vezes ele vai exigir de nós coisas que nós não queremos. Quando o Marconi foi para o hospital, eu tive que ir lá conversar com as meninas. E é um papo difícil para um pastor, que é ter que dizer, estejam com o coração pronto para a vontade de Deus. Deus tem o poder de curar o pai de vocês, mas ele também pode decidir levar o pai de vocês. Então vocês perguntam para a Escles e para as irmãs, como é que foi uma conversa como essa? Não é uma conversa fácil. Mas acreditar em Deus é verdadeiramente se colocar na mão dele, para que a vontade dele, como diz Romanos 12:2, não se amolde ao mundo, não tente fazer a sua vontade, não tente ser egoísta para viver do jeito que você quer, mas renove a sua mente buscando a presença de Deus, para que você seja capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Viver essa vontade de Deus é verdadeiramente dizer então, seja feita a tua vontade tanto aqui quanto no céu. Mesmo que essa vontade seja como foi para muitos, a morte. Alguns foram queimados em fogueira, outros foram mortos decapitados, outros passaram por tortura. Não importa, a gente tem que querer realmente viver a vontade dele. Aqueles que... Vou dizer uma coisa para vocês. A maior parte das pessoas que entram numa igreja, o que elas querem não é o Pai Nosso que nós estamos estudando aqui. O Deus realmente poderoso, o Deus que é nosso Pai, mas que também é nosso Senhor. A maioria das pessoas quer um Pai que seja um Pai distante. Imagine, e eu sei que em Pinheiros algumas pessoas já viveram algo parecido, que é mandar seus filhos para morar longe, porque tinham que estudar longe. Agora imagine o seguinte, que você manda o seu filho para estudar longe, né? Por exemplo, Tia Nalva que mandou Meire para estudar no Rio. Imagine que ela está lá estudando e Tia Nalva descobre o seguinte, Meire está zoando tudo. Está zoneando o negócio todo. Naquela época ela estivesse zoando tudo, em vez de estudar. Você ia continuar mandando dinheiro para ela? Não dá, né? Vou pagar para ela ficar fazendo bobagem? Não vou. Só que as pessoas querem viver na igreja assim. Orar para que Deus mande o cheque, me cura, me dá um carro, faz não sei o quê, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas não querem obedecer a Deus. Não querem viver do jeito de Deus. Elas querem um pai longe, que mande o chequinho, para que ela faça o que ela está afim. Só que quando você ora, seja feita a tua vontade, você está dizendo que você quer o pai perto e que as regras são dele. Quando eu oro, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu, eu estou dizendo, Pai, eu quero ter relacionamento com o Senhor. E eu sei que isso significa que alguma coisa em mim precisa mudar, mas muda, porque a sua vontade é o que eu quero, a sua vontade é o melhor. Quando Jesus... Eu acho que esse aqui, nada. Está falhando. Vocês estão me ouvindo? É, porque eu acho que ele não está, pelo menos retorno não tem nenhum. O som. Quando Jesus está no Getsemane, e ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade. Ele está orando, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu.
Não é você deixar de pedir aquilo que você gostaria, mas é você dizer, a sua vontade é melhor que a minha. Lembra que Deus diz através do profeta? Porque os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Os meus planos são mais altos que os seus planos. Eu sei o que eu quero para vocês. A gente precisa confiar nele. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. É dizer, eu quero a tua presença. E eu confio que a tua vontade é melhor que a minha. Que os teus planos são melhores que os meus. E eu quero viver os teus planos e não os meus. Eu quero viver conforme a tua vontade, não conforme a minha. Eu quero seguir as tuas regras e não as minhas. E isso muda a nossa forma completamente de viver. Essas três sentenças que a gente estudou, de você virar, deixa eu voltar aqui. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aliás, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. As três colocam Deus no centro de tudo. A presença dele em nossa vida acima daquilo que ele pode nos dar. Nós não estamos buscando o gênio da lâmpada, nem um servo. Nós é que estamos aqui para servir. Nós é que fomos criados para estar à vontade dele e não ele à nossa. Pense um minutinho. Como seria a sua vida se você procurasse fazer essas três petições nas suas orações? Como eu disse, não é repetindo o texto, não. É a ideia dessas petições, de buscar a presença de Deus na sua vida, de buscar a vontade de Deus na sua vida, de orar pelo evangelismo para que o evangelho cresça, de orar para que verdadeiramente Deus mande mais trabalhadores, de orar para que Deus te use para a glória dele, de orar para que o nome dele seja santificado e glorificado. Como seria a sua vida? Imagine como seria a nossa igreja se nós juntos clamássemos por isso. Imagina o impacto que seria para nossas famílias. Imagina o impacto que seria para a nossa cidade. E se você tiver alguma dúvida disso, eu quero lembrar você que 12 homens, depois 11 porque um se matou, mas 12 homens, depois 11, depois virou 12 de novo quando acrescentaram mais um, se juntaram com mais algumas pessoas, que eram mais ou menos 120 pessoas, a primeira igreja primitiva, logo depois da ressurreição de Jesus. E eles creram nisso tudo. E eles oraram. E porque eles oraram e oraram, aguardando a promessa do Pai, do nome dele ser santificado, do reino dele vir nessa terra, da vontade dele ser feita, assim desceu o Espírito Santo. E essas pessoas impactaram o mundo de tal forma que até hoje nós somos abençoados pelo impacto causado. Então nós temos prova de que precisamos buscar mais a presença de Deus e menos as provisões de Deus. A presença dele, a santificação do nome dele, a forma de quem ele é e a salvação daqueles que estão ao nosso redor. Que assim seja em nossas vidas também. Vamos orar? Pai, tu és o nosso Deus, o único verdadeiro Deus, o Senhor de todas as coisas. E a Ti, ó nosso Paizinho, nós buscamos de todo o coração. Eu peço em primeiro lugar, ó Pai, que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra. Que ela faça morada em nosso coração e frutifique em nosso coração, para que possamos aprender a orar, ó Deus, e a clamar pela Tua presença em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que o Teu nome seja santificado, ó Deus, e que nossas vidas sejam instrumentos para que o mundo saiba que Tu és Deus, um Deus santo. Que a Tua glória, ó Pai, emane da Tua igreja, para que toda essa cidade, ó Pai, veja essa igreja como um farol, ó Deus, que brilha a Tua glória. E essa cidade, ó Pai, possa estar de joelho diante da Tua presença. Senhor, em nome de Jesus eu clamo, dai-nos trabalhadores, dai-nos ceifeiros, ó Deus, para que a Tua obra seja realizada nessa cidade. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos, ó Deus, colher muitos frutos nessa cidade, frutos de salvação, de transformação, de novos discípulos de Jesus, que verdadeiramente, ó Deus, junto conosco, continuem a
glorificar o teu santo nome, a levar a tua salvação às pessoas. Tira de nós, ó Pai, todo ensino errado. Tira de nós moralismos. Tira de nós, ó Deus, a mania de querer impor as coisas nos outros. Mas em nome de Jesus, que nossa boca seja para a bênção das pessoas. Em nome de Jesus, que nossa boca seja para falar do teu evangelho. Em nome de Jesus, ó Deus, que sejamos agentes de transformação, de salvação de vidas. E que, ó Deus, o teu reino seja conhecido, ó Pai, e nós, como embaixadores de Cristo, possamos ser instrumentos, ó Deus, e cooperadores na tua obra. Em nome de Jesus, concede-nos, ó Pai, a tua presença a cada dia. Concede-nos te conhecer mais, ter mais intimidade contigo. Ensina-nos, ó Pai, ajuda-nos a te conhecer, ó Deus, cada vez, ó Pai, com uma intimidade, ó Pai, muito maior do que pais e filhos terrenos têm. E desenvolve também entre nós a intimidade da tua igreja como família de fé, em comunhão em Cristo Jesus. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai. Se essa palavra tocou o seu coração, quero convidar você a orar comigo essa canção, esse hino. Coloca pra gente lá, Yane. Perdoa-me, Senhor, se não vivi para te servir. Sem meu agir, o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, sem teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir, escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, e em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei, se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Amém? Vão em paz, meus irmãos. Deus abençoe cada um.